Bem-vindos ao Ficcionários, aqui é o nosso podcast que transforma a ficção, seus sonhos em realidade. Estamos aqui com o Kleber da Net Fiscal, uma empresa, acho que é uma EduTech, né, Kleber? Sim. A EduTech que é uma ferramenta extraordinária para treinamento e também certificação, capacitação de profissionais, operadores, tanto de contabilidade, direito. Sim. E também mercado financeiro, por que não, né? Ou qualquer outra atividade de perfil produtivo, que a gente precisa alinhar essas valências aí, contábeis, financeiras e jurídicas. E a Net Fiscal tem as soluções na mão de treinamento. A gente vai fazer uma exposição aqui breve das possibilidades de sinergia da Net Fiscal com as empresas do nosso grupo, a FIC. Mas eu queria ouvir antes, Kleber, a jornada aí do empreendedor, como é que a Net Fiscal surgiu. Muito bem. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês nessa agenda. Espero que a gente possa desfrutar de momentos muito interessantes aqui para gerar insights às pessoas que aqui estão acompanhando este episódio. A Net Fiscal ela surge em um momento muito específico. Eu sou professor universitário também e eu percebi que dentro da academia, as pessoas que passam ali uma jornada, é um curso de pós-graduação e tem uma carga horária bem extensa. E eu percebia que em dado momento as pessoas já conheciam sobre a matéria. A matéria em questão que eu leciono é de PIS e COFINS, ICMS, declarações acessórias que são correlatas a esses tributos. E eu percebia que em dado momento as pessoas não davam toda a atenção em determinados momentos. E eu percebi, bom, tem momentos que normalmente a pessoa dava mais atenção a alguns pontos. E eu rapidamente percebi que, na verdade, o que essa pessoa ela precisava era uma pílula, porque ela já sabia do assunto. E por que não, de repente, usar uma plataforma para que eu pudesse, então, devolver para essas pessoas aquilo que ela precisa. Ao invés de ela ter um curso de 160 horas, 360 horas, por que não, de repente, em uma hora só apenas pegar um recorte daquela informação e, a partir disso, para que ela possa lidar? Porque, no final das contas, a pessoa precisa sobreviver sobre uma demanda que acontece. Ela não tem tempo para conseguir se tornar especialista naquele momento, porque a dor apareceu, ela precisa encontrar uma saída. Assertividade, né? Assertividade. Então, saindo de algumas aulas, eu percebia que eu poderia ajudar essas pessoas e atingindo de forma mais maciça. E a Net Fiscal ela nasce por meio dessa dor. Então, eu percebia que eu poderia trazer uma aula só pontualmente de um assunto e a partir disso a pessoa pegar aquela informação e aplicar em ordem prática. E com isso a Net Fiscal ela nasce com esse desejo de oferecer às pessoas uma solução rápida. E naturalmente, com o decorrer da maturidade da empresa e ouvindo sempre o cliente, nós fomos adicionando outras ferramentas, outras necessidades que o usuário então acabou trazendo para a gente. Então, no final do dia, o que a gente quer é só ajudar a pessoa a conseguir lidar com os problemas e também, a gente falava nos bastidores, não só apenas demonstrar como fazer ou como interpretar a lei, mas a gente também, por estar vivenciando o dia a dia, a gente consegue saber exatamente aonde apertar o parafuso, de que forma e quais são as ferramentas necessárias. Hoje a gente fala em... Essa expressão ficou bastante conhecida no Brasil, né? Nesse cenário da preliminar da reforma tributária, a gente fala em arcabouço fiscal, né? Sim. Eu acho que é mais manicômio fiscal. A gente, no Brasil, tem quase 44 mil obrigações principais e acessórias, contábeis fiscais. Hoje, de fato, a IA tem facilitado um pouco, né, a compreensão e a integração dessas obrigações, mas não resolve ainda. Ao contrário, eu acho que para todos os empreendedores e empresários de atividade produtiva, o grande temor é a ampliação das obrigações acessórias, é a ampliação das alíquotas, né, e talvez a impossibilidade de, vou falar complicado, mas eu vou traduzir, de circunvenção das obrigações, né, fiscais. A circunvenção seria a impossibilidade de driblar ou de utilizar remédios alternativos, principalmente em relação à carga tributária sobre imóveis. A gente vai ter um split payment aí. Sim. E as obrigações de atualização de valores venais dos imóveis para pagamento de IPTU.
eu acho que o mercado imobiliário já está sentindo esse efeito. Porque você pensa em comprar um imóvel agora, com a obrigação de atualização do valor venal anual, e a base de cálculo do imposto vai ser progressiva. E se você compra imóvel num perfil de preço, né? Em torno aí, vamos supor, de 300 mil a R$1 milhão para cobrar aluguel, e isso ser uma renda de uma atividade acessória à sua atividade principal. Com essa carga tributária progressiva, crescente, ainda vai ser viável? Essa é a pergunta. Imagina você compra um imóvel hoje a R$300 mil na planta. Quando a gente compra imóvel na planta, em 1 ano e meio, ele basicamente dobra o valor, né? Então, se considerar aí que a base de cálculo do imposto não vai ser mais R$300 mil, vai ser R$600 mil. E se aquela região, por alguma benfeitoria, ela tem uma valorização adicional e o valor venal passa para R$1 milhão, então imagina, é melhor você vender esse imóvel, sem dúvida, do que vincular uma renda mensal. Eu até, Fábio, adicionaria mais um complicador. Porque essa atividade, então, até então não tinha nenhuma previsão para pagar, por exemplo, o ISS e tampouco o ICMS. Perfeito. E agora essa atividade é uma operação não onerosa, que é a característica marcante da reforma tributária sob a sua perspectiva de hipótese de incidências. Desse modo, significa que essa receita de locação está sujeita também ao pagamento de IBS e CBS, siglas que acabam se mostrando agora nesse novo formato. Portanto, a minha preocupação é que muitas pessoas físicas que utilizam desse recurso, que é naturalmente histórico e seguro, você comprar imóveis como fonte para você gerar novas fontes de renda. E tem características que até uma pessoa física ela pode ser entendida como o que nós chamamos de contribuinte regular, ou seja, sujeito até ao pagamento dessas novas cobranças de IBS e CBS. Ou seja, uma pessoa física que até então não tinha outros rendimentos, ela pode se tornar um contribuinte, de modo que ela tenha que pagar um tributo que ela nem imaginava que teria. Então são questões que a gente percebe também que, embora obviamente que a reforma tributária tem como seu bojo, talvez, de iniciativas, de simplificar. Isso é verdadeiro, até certa medida, depois a gente pode até estressar mais esse assunto. Mas a amplitude dessas pessoas que vão se tornar contribuintes também acaba naturalmente gerando talvez um complicador, sobretudo as pessoas físicas nesse contexto. É importante a gente sempre lidar com o caso concreto, né? Senão vira um exercício aqui de fisiculturismo intelectual quase. Ou a gente discutir sexo dos anjos. Então vamos para a prática, né? A gente falou um pouco aqui da parte imobiliária, pode ser um fator decisivo de a pauta de investimento de um profissional liberal, né? De um advogado, de um médico, exato, de um empresário, como um profissional autônomo, decidir uma pauta de investimento com segurança jurídica e econômica, porque se a aquisição de um imóvel ele faz uma carga tributária adicional, diferente de um investimento numa atividade agrícola, por exemplo, é melhor então comprar uma área rural, que você vai pagar só o ITR, não o IPTU. A área rural vai ficar vinculada à atualização do valor venal. É melhor você investir no fundo imobiliário ou num fundo agro. Mas esse tipo de trade-off, né, de análise de custo de oportunidade, não é comum a um profissional liberal, não é? Com certeza. E o profissional liberal ele vai contratar um agente autônomo de investimento que vai falar, não, você vai ganhar mais ou menos aqui por ano 15%, 16% talvez, no melhor cenário. Mas espera aí, a Selic, a inflação real e não aquela lá do IPCA. A gente fala aqui que o cálculo da inflação ele tem que ser feito individualmente com a sua base de custo. Espera aí, deixa eu ver aqui quanto custa a escola dos meus filhos, quanto custa aqui a minha feira, quanto custa aqui o meu carro, quanto custa o meu aluguel, se for o caso, quanto ele de um ano para o outro aumentou. Então essa inflação real ela tem que ser medida. Aí você, por exemplo, faz um cálculo de inflação real com os principais insumos da sua vida pessoal, que tiveram um aumento de 30%,
Então, se você tiver um investimento rendendo 15 e a sua inflação real da sua pessoa física for de 30, você está no prejuízo. Qual é a alternativa, então, que o profissional liberal, ou mesmo o investidor profissional no mercado financeiro, a gente está falando a partir de 10 milhões de reais. Ou o investidor amador, né? Sim. Essa palavra é interessante, o amador faz por amor, né? Mas nesse Exatamente. caso é por sobrevivência. Exato. A gente está falando de uma taxa de inflação real. Alguns economistas aí podem discordar, mas a taxa de inflação real para mim é em torno aí de 35%, no mínimo. A gente vai falar, o IPCA está em torno de 6%. Não, mas a inflação real para uma classe média, ou mesmo a classe que está vinculada somente à carga tributária sobre o consumo, qual é a pauta de aumento sobre cesta básica, sobre os principais insumos do trabalhador que tem uma renda até 10 mil reais por mês? A gente está falando 10 mil reais por mês, a gente tem um leque gigantesco no Brasil. Né? Com certeza. 90% da população brasileira tem uma renda até 10 mil reais por ano. 10 mil reais por mês. 90% da população brasileira, se não for mais, está dentro desse intervalo. Então, a tributação sobre o consumo, ela é cruel. E é o que está vinculado diretamente à inflação. Então, essa percepção de ter uma carga tributária sobre o consumo progressiva e sem ter uma repercussão direta na prestação de serviço, a gente está falando agora de microeconomia e política. Exato. Né? Mas se a gente precisa ter um plano de saúde, escola privada, e não tem um mínimo retorno, né, sobre o atendimento da função pública à vida de cada cidadão, a gente começa a se questionar, peraí, essa carga tributária faz sentido? 70% da carga tributária está sendo direcionada para pagamento da Previdência? E as outras demandas essenciais da população? Então essa discussão é importante a gente endereçar. Às vezes fica um pouco abstrata, né? Porque o cidadão, o empresário se sente potente, mas existem alternativas, né? Para ele se proteger. E além disso, eu diria para você que ainda gera talvez um certo desconhecimento de que a carga tributária é repassada para quem efetivamente consome. Portanto, significa Sim. que não é um empresário efetivamente que arca com aquela carga tributária uma vez que ele repassa. Então, ou seja, demonstra também que a parte tributária é uma ciência importantíssima para que você possa checar exatamente dentro dos limites da lei aquilo que permite você talvez ganhar uma economia tributária, uma possibilidade para que você possa gerar de fato um consumo e uma carga tributária efetiva naquela realidade. E deixar claro também que quem consome é que arca com essa carga tributária e que as pessoas têm o direito, obviamente, de buscar todos esses recursos e essas políticas públicas que quando ela faz esse consumo, naturalmente deveria, em tese, ela ter todo esse momento de ser assistido pelo governo. E a gente percebe que, lamentavelmente, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Tanto é que o poder privado cresce absurdamente porque vê fragilidades e isso gera também o capitalismo, ou seja, oportunidades. Você citou a questão do plano de saúde. Se funcionasse tão bem o SUS, significa que nós não teríamos também outras frentes de negócios que acabam surgindo. Então, a verdade é que o capitalismo ele surge numa fragilidade do próprio governo, em que tem uma iniciativa de querer oferecer algo através do consumo, uma vez que você paga e consome algo, teoricamente você poderia ter alguns tipos de serviços que você, enquanto cidadão, deveria ter como garantia da própria Constituição. E eu acho que passa muito por isso. Talvez as pessoas não tenham a dimensão real de que sim, ela que arca com essa carga tributária e tem seus direitos garantidos. Perfeito. A NED fiscal ela pode se posicionar exatamente como uma ferramenta de consciência exatamente fiscal, principalmente para quem está já nesse limiar de 10% da população brasileira com uma renda superior a 10 mil reais por mês. Esse cidadão ele de fato precisa se qualificar. Exatamente. E entender quais são os mecanismos que ele pode utilizar
como pessoa física ou até como pessoa jurídica. A gente está falando, por exemplo, pessoa jurídica, você tem um faturamento superior ao simples, né? Sim. 4,8, 5 milhões. Exatamente. 5 milhões. Para a conta ficar fácil, arredondar, 5, 6 milhões por ano, né? Quem está faturando já nesse patamar, eu sempre direciono aqui para as operações nossas que o lucro real, ele é a ferramenta para redução, não só nominal, mas como o próprio nome diz, real da carga tributária, incluindo todas as despesas da empresa, ou mesmo até do grupo econômico, ou da pessoa física, Sim. dos sócios vinculados à empresa. É como os grandes conglomerados eles fazem. Eles colocam todas as despesas dentro da pessoa jurídica, para a carga tributária ao final ser reduzida. Com certeza. Claro que existem alguns casos, mas são muito excepcionais, né? De operações de abertura de capital na bolsa, IPO, que você tem que demonstrar de fato que a sua empresa está com a lucratividade que seja interessante ao investidor. Claro. Mas para uma empresa que não tem ainda essa pretensão de abertura de capital na bolsa, é muito mais interessante ele incluir todas as despesas possíveis e imagináveis dentro da operação da pessoa jurídica. Seu lucro, né? Claro. Isso. E reduzir, reinvestindo na operação também. Agora a tributação sobre dividendos, ela vai provocar aí a criatividade dos sócios das empresas. Sim. Pô, se eu sou advogado, eu vou prestar serviço para alguma empresa do conglomerado. Se eu sou contador, se eu sou consultor, enfim. Tem outras alternativas que reduzem a carga tributária sobre dividendos. Mas esse tipo de direcionamento estratégico, de novo, para esse público que representa 10% da população brasileira com a renda inferior a 10 mil reais, que é a realidade principal do Brasil, esse público ele vai sofrer sobre uma tributação vinculada ao consumo. Então, eu acho que a gente vai sentir alguns efeitos políticos, inclusive, sobre essa transição. E não adianta somente a população estar vinculando. O conhecimento traz o poder, né? Eu digo até, Fábio, se me permite, que claro, o conhecimento é como fosse o GPS. Uhum. O GPS ele direciona aonde, como e quando você vai chegar. E quando você tem um conhecimento, embora você imagine que vai demorar para chegar àquele determinado local, mas você sabe que está na direção correta. Então, eu acho que a gente precisa ter essa direção. E eu acho que a Net Fiscal tem essa proposta de oferecer um GPS para que a pessoa tenha uma direção exata do que precisa ser feito. Eu sempre digo que quando alguém fala assim que algo é muito simples, de uma forma simplória, sim ou não, aquela resposta, eu faço a seguinte provocação. Qual é a alíquota do ICMS? Se a pessoa de bate-pronto ela já sugere uma alíquota, parece que ela não sabe exatamente a complexidade, porque são várias perguntas que precisam ser feitas. Qual que é a NCM, onde é o destino, se é nacional ou importada a mercadoria. Então, ou seja, o conhecimento faz com que você... Se existem outros tributos que compõem a base de cálculo. Tributos que oferecem. Então, eu acho que essa miopia, muitas vezes, de ser algo muito simples, é bem isso, como você citou. Empresa do Simples Nacional, que muitas vezes você citou, e verdadeiro é, a pessoa está em 4.800.000, só que ela tem talvez 6 ou 7 empresas diferentes que vai descolando o faturamento para outras empresas, com sócios acabando sendo até parentes, etc., fazendo um malabarismo total só para que não saia do simples. Enquanto, na verdade, talvez, estando no lucro real, já seria algo que seria muito melhor. Portanto, para dizer que a falta de conhecimento... de verdade, talvez. Né? Exato. E a falta de conhecimento, muitas vezes, você deixa uma empresa em momentos bem delicados. A gente já se deparou com algumas realidades de grupos econômicos que utilizam da ferramenta do Simples, estruturando um ecossistema de pessoas físicas distintas, né? A gente pode até utilizar uma expressão que é mais comum no mercado, né? Faz um laranjal. Exato. E isso é prejudicial à operação. Ele não consegue, por exemplo, compor um histórico de crédito para alavancar a operação de forma positiva. Eu escutei isso hoje de um bilionário que comprou a rede Hilton nos Estados Unidos. Ele falou que o banco ele tem que ser de fato o seu parceiro. Você tem que ganhar junto com ele. Se a gente tem no Brasil, né, a regra do jogo é a partir de 15% ao ano de juros,
Mas se eu tenho uma atividade produtiva que tem uma margem que viabiliza a minha operação, se eu tenho 30% de margem e 15, 16, 18, 20% ficar com o banco, e o banco está me ajudando a expandir, a alavancar a operação, ele é meu parceiro de negócio. Agora, essa mentalidade é difícil você direcionar no Brasil. De você conversar com o empresário, olha, o banco é seu parceiro. Será que ele tem Exatamente. essa percepção que de fato ele tem que fazer uma operação de ganha-ganha? Porque talvez aí tem muito potencial e nem Sim. sabe que tem esse potencial. E com essa estrutura de um ecossistema mapeado em empresas do Simples, ele inibe a captação de crédito. E tem que justificar essa fraude no sentido de Sim. levantar todos os CNPJs e demonstrando que assim é um grupo de empresas, mas enfim, acaba talvez para o banco não gerando a confiança que ele espera. Então, primeiro talvez com certeza temos um grande problema. Empresas do Simples ainda pecam muito em relação às demonstrações contábeis. Quase não tem balanço ou as informações não são muito bem alinhadas e o banco, obviamente, ele oferece possibilidades, mas também tem contrapartidas. Ele quer saber a sua forma de atuação. E se você não tem minimamente um resultado através de um balanço muito bem demonstrado quais são as suas eficiências, muito provável que você não vai conseguir atingir aquilo que você gostaria. Então, essa formalização também é importante para que você defenda essa bandeira de que você vai ser o parceiro também do banco. Né? E acaba, pela falta de planejamento e imprevisibilidade da atividade econômica, o empresário pagando preço com juros mais altos. Sim. Porque se um empresário do Simples, com esse ecossistema de empresas no Simples, ele tenta uma operação de financiamento, de empréstimo, sem demonstrar um perfil de garantia ou de histórico produtivo com previsibilidade, Exatamente. ele tem uma exposição definitiva e progressiva, continuada, se essa estrutura societária se manter, porque é importante a gente falar, né? Natureza jurídica da empresa, opção pelo regime contábil e carga tributária e taxa de juros, que é o custo capital. Isso tudo, a gente mais cedo falou sobre o direito econômico, ele ser de fato o direito tributário, né? É o guarda-chuva do direito tributário, que no final das contas, quando a gente estuda tributo, a gente está estudando economia. Totalmente. Tanto a macro quanto a micro. Então, o empresário ele tem que se preparar hoje da seguinte forma, né? Em diferentes níveis, mas o microempreendedor, ele tem que, na minha percepção, obrigatoriamente já visualizar um faturamento que, ultrapassando aí os 6 milhões de reais por ano, ele tem que pensar em estar lucro real. Ele tem que pensar em agregar todas as despesas da operação dele para reduzir a carga tributária, o imposto efetivo final. Mas não é a grande realidade do Brasil, né? A informalidade ainda impera, mas com essas metodologias e mecanismos da reforma tributária, o cerco vai se fechar. Já está acontecendo. O nome é bonito, split payment. Cara, mas o split payment é o seguinte: você faz a compra, o imposto ele já na compra ele já é retido, já é direcionado. Não tem como fugir. Aí com o Drex, a gente está falando aí do real digital, do Pix. E se o acesso à moeda física ele ser restringido, só a moeda digital imperando, a possibilidade de não informar ou do fisco não identificar a operação, que é o fato gerador do tributo, fica disputada. Então a sonegação praticamente vai ser anulada da operação mercantil. Que vai na direção que eu havia mencionado. Acho que a simplificação também ajuda o fisco a combater, por óbvio, essas regras que foram sendo construídas ao longo do tempo, que o próprio fisco não consegue mais identificar quem está errando e quem está acertando. Sim. A verdade é essa. Agora, quando você coloca uma regra padronizada ou próximo disso, a chance de escalar a parte da fiscalização é enorme. Então, acredito que os próprios sonegadores contumaz, ele, com o passar do tempo, o próprio mercado vai acabar afastando em relação, até porque a reforma tributária tem uma característica muito interessante. A gente fala muito sobre o IVA dual, né, que vai ser um percentual relativamente até elevado, mas se
analisarmos também, e vai com essa ferramenta da não cumulatividade plena, situação essa que permite a pessoa tomar créditos de tudo aquilo que adquire. Se observarmos hoje no sistema, tem várias restrições para tomada de crédito de ICMS, tomada de crédito de PIS e COFINS, cada um tem o seu diploma e as suas regras e limitadores. E agora, a ideia é que eu possa tomar crédito de tudo aquilo que eu, de fato, estou consumindo. Mas, destacando que, para a habilitação desse crédito, a outra parte, no caso o fornecedor, precisa também cumprir o seu papel de bom pagador. Então, naturalmente, a arrecadação ela vai acontecer, porque se não acontece, não é transferido o crédito. Portanto, o tal Split Payment simplificado, que é o que gostariam de aplicar, no ato do consumo, do pagamento, já é retido aquele valor dos tributos e, naturalmente, é devolvido parte do valor que é de quem vendeu e os tributos ficando, então, para o governo e fazendo as suas repartições e, por óbvio, este valor ficando à disposição para a tomada de crédito de quem ali, então, tem esse direito. Eu acho que esse mecanismo é muito interessante, essa provocação que o próprio governo acaba demonstrando, porque a pessoa sabe que para ela conseguir ter créditos, ela precisa ter bons relacionamentos com fornecedores e esses fornecedores necessariamente precisam ser bom pagador. Perfeito. Então, eu acho que essa questão acaba nivelando, talvez, nesse sentido. Eu acho que tem potencial pela perspectiva da simplificação, mas a gente pode também discutir pela análise, talvez, sobretudo dos benefícios fiscais, que foi também objeto, talvez, de muitas críticas ao longo do tempo, sobretudo os benefícios estaduais, concedidos muitas vezes de forma unilateral, em que poucas pessoas, poucas empresas têm acesso. Só aquelas que talvez que detenham de um corpo jurídico, ou pessoas que são mais habilitadas, ou quem sabe até aquelas que têm mais prestígio para conseguir um determinado benefício. E talvez segmentos que estão na mesma condição não tenham. Muitos incentivos estaduais são discricionários, né? Eles são autorizados de acordo com a conveniência e julgamento dos líderes políticos, né, de cada estado. Então, a empresa ter, por exemplo, um regime de incentivo durante 10 anos de isenção do ICMS, a autorização, né, a liberação, a homologação desse regime especial, ele é de fato discricionário. Quando a gente fala discricionário, para facilitar, está de acordo com, como o Kleber bem falou, sobre a liberalidade do agente político. Sim. Do secretário da Fazenda, do próprio governador. Eu até aproveito essa fala e provoco vocês dois numa provocação interessante. A juízo de vocês, acreditam que, assumindo que agora o governador, o prefeito não vai ter mais essa caneta à sua disposição, em que, teoricamente, quando todos estiverem ali se candidatando para exercer a sua função, vocês acreditam que agora as políticas públicas têm potencial? Porque eu não posso mais oferecer um benefício fiscal para atrair novas empresas e desejo das pessoas estarem nessas regiões. Uma vez que eu deixo todos nas mesmas condições de debate, né? Você acredita que agora estaremos... tira as armas e agora vão ser tudo no fight, na mão. Realmente, o único recurso que você tem realmente com as mãos nuas. O que vocês acham? Acho que agora vai ficar mais justa essa competição ou ainda assim teremos ainda talvez uma polarização mais para aqueles que gozam de um prestígio perante a classe social? Ou seja, quer dizer, só quem tem uma história política que vai conseguir chegar ao topo ou pessoas que têm boas ideias também podem tentar se candidatar e quem sabe ganhar a eleição? Pode Manda ver. Historicamente, no Brasil, quando a gente fala em política, já tem os grandes nomes, né? Quem está no poder perpetua, tem os amigos. Eu acho que não vai mudar e não vai facilitar, vai ser uma briga não justa eternamente. Eternamente, não tem. Eu acho que não vai facilitar para ninguém. Vai continuar o sistema que a gente utiliza. A não ser que o Fábio tenha o status quo, né? A questão esse é um mecanismo de atratividade de política pública que muitos agentes políticos, governadores, até os prefeitos utilizam,
que é redução de alíquota. Sim. Ou mecanismos, por exemplo, de incentivos de infraestrutura, ou mesmo de carência sobre financiamentos públicos subsidiados. A gente, no estado de São Paulo, tem o São Paulo Desenvolve, sim, que é equivalente ao BNDES aqui em São Paulo. Então, eu acho que a tendência de políticas públicas, né, direcionando aí a restrição e centralização da política tributária na União, que isso é que vai acontecer de fato, né? Sim. É até um exercício aqui de futurologia que tem sido feito no mercado financeiro, por exemplo, para quem atua com direitos creditórios, né, com precatórios, direitos creditórios judiciais, né? Sim. Será que o precatório do município ou do estado vai ser pago agora pela União? Exatamente. Se vai ser pago pela União, então a gente está falando de uma federalização de todos os direitos creditórios judiciais, com dotação orçamentária, estadual e municipal, que agora serão obrigatoriamente responsabilidade da União. Esse é um ponto que é, de fato, também uma oportunidade no mercado financeiro. Então, se eu comprar um precatório municipal no estado, no município que historicamente é devedor, não é cumpridor, né, dos prazos de pagamento, e se esse mesmo precatório que é desvalorizado no mercado passa agora a ser responsabilidade da União, que desde 2009 não existe nenhum tipo de calote, né, ou repactuação de pagamentos dos precatórios federais, então existe, é difícil falar isso no Brasil, mas existe uma segurança jurídica econômica sobre a previsibilidade do pagamento dessas obrigações da União, mas não existe esse cenário em muitos estados e muitos municípios. Mas se a obrigação agora passa a ser da União, é uma oportunidade de investimento que já está sendo mapeada por grandes bancos. Sim, exatamente. E há essa ligeira desconfiança, porque agora, então, Estado e município vão ser uma coisa só, através de um comitê gestor que vai ser, inclusive, construído. Então, até mesmo a dinâmica que vai acontecer com as secretarias de fazenda, com as prefeituras, é interessante como vai ser o comportamento, inclusive de fiscalização, orientação e afins. Esse ano vai ser um ano crucial, né? No Brasil, ano de Copa. Sim. E ano de eleição. Exato. Né? Eu queria saber sua visão sobre o cenário econômico tributário para os próximos anos. Perfeito. Bom, presumo que nós vamos ter, com certeza, algumas alterações. Eu não quero ser profeta aqui, mas se eu me se eu me candidatasse para presidente, eu tenho uma bandeira. Qual seria a bandeira? Provavelmente, o setor de serviços se mostra fragilizado com a carga tributária que vai ser aumentada. Embora destaquem também que essa empresa de serviço vai tomar créditos, mas a discussão hoje, em termos de números... Só um parênteses, Cleber, só para assustar, sim, inclusive os nossos ouvintes. Hoje quem paga, por exemplo, o ISS de 5%, sim, vai passar a ser 35%. Então imagina, você... Não, a conta é assim... Se a função era assustar, eu acho que assustou. Hoje você tem a carga máxima, a empresa do lucro real, 5% de ISS, 1,65% de PIS, 7,6% para COFINS. Somado isso, dá em torno de 14%. E oferecem para essa atividade de prestação de serviço na casa de 28%, que é o IVA dual. E também falam que você vai ter uma não cumulatividade. Mas uma empresa prestadora de serviço não tem tantos insumos. Portanto, significa que ela tem uma carência para conseguir equilibrar essa conta. O profissional liberal, o prestador de serviço, né? O médico, o advogado, o dentista. Disso, se eu tenho uma pauta, eu enquanto presidente, e consiga me relacionar muito bem com essa classe, e eu faço até aqui, de repente, o meu slogan como presidente. Venham comigo. Você que é prestador de serviço e que entende que a sua carga tributária está aumentada, ou que vai aumentar, eu tenho a solução. Eu vou no Congresso Nacional defender a pauta para criar, talvez, quem sabe, uma PEC, não uma PEC, mas talvez um projeto de lei complementar para corrigir essa questão em relação ao serviço. Embora já tenha, inclusive, até mesmo já um projeto de lei complementar que fala sobre isso. Ou seja, eu posso me alinhar com essas pessoas que serviço, a classe é imensa, cresceu muito nos últimos anos, de modo que, eventualmente, eu posso corrigir essa informação dentro das leis que criaram a reforma tributária
e diante disso volto a ter exceções. Ou seja, então será que historicamente nós vimos isso? Qualquer pessoa que vai se eleger, ela vai falar mal do governo atual. Sim. E é um excelente ano, porque é um ano de transição da reforma tributária que estamos, e talvez ele possa, esse candidato, até defender. E digo mais, eu não me surpreenderia se a própria legenda que hoje está no governo, eu não sei se vai ser, se for o mesmo, ele pode muitas vezes querer mudar a sua ideia. Se for outro candidato da mesma legenda, ele pode ter outras ideias, de modo que ele possa também se aliar. Então, eu acho que o serviço vai sofrer algum tipo de adaptação. Talvez as pessoas não estão atentas, não estão fazendo contas. Eu digo que as empresas do Simples Nacional também entendo que vai sofrer bastante nos próximos anos e justifico. As empresas do Simples, elas têm a opção, de forma híbrida, para ficar parte dela no Simples e parte dela pagando o novo regime, que chama regime regular. O IBS e CBS pagando fora do que ela paga hoje. Muito bem. Dito isso, caracteriza da seguinte forma. Pode ter um aumento de carga tributária para essa empresa do Simples. E, caso ela não opte em fazer esse procedimento, a pergunta é, se nós estamos falando sobre não cumulatividade ampla, que gera crédito, eu quero tomar crédito integral, ou seja, com a percentual máximo que eu tenho direito, que pode ser que seja em torno de 28%. Agora, se a empresa do Simples não aderiu a essa regra, ela vai me transferir um crédito compatível que ela paga dentro do seu regime. Então, ou seja, será que de repente eu, na condição de pessoa jurídica que vai adquirir um consumo, vai adquirir um serviço ou comprar um produto, eu vou escolher a empresa do Simples ou vou escolher outra empresa do presumido ou do real? Em razão justamente para que eu possa tomar um crédito integral. Será que de repente, naturalmente, as empresas vão partir para uma outra categoria e o Simples vai ser eliminado? Eu diria para você que até empresas do regime do Simples Nacional estão sendo desnutridas ao longo do tempo, embora tenham muitas empresas. Então, eu acho que nos próximos anos nós vamos perceber alguns eventuais pontos que podem ser que vão ter essas mudanças em razão do próprio movimento do mercado. E eu acho que assim, da forma que está, por enquanto está muito abstrato. 2026 é um ano teste, tem alguns movimentos só de adaptação do documento fiscal, mas 2027 já começamos já a tratar essas informações da melhor forma possível frente ao novo cenário, de forma concomitante, inclusive, respeitando todo o período de transição. Então, em linhas gerais, eu acredito que temos algumas possíveis mudanças e adaptações ao curso disso, porque eu acho que nós vamos lidar com muitas mudanças ao longo do tempo, em relação ao próprio mercado. E aí, naturalmente, a gente percebe que o mercado se movimenta para que possa minar algumas ações, o governo precisa também, de certa forma, seguir esse mesmo ponto. A evolução humana demonstra isso. Eu acho que a gente, se for trazer um caso concreto, tinha operações que nem tinham a possibilidade de tributação, vide os streamings. Os meios de que você vai consumir algum tipo de plataforma. Não tinha uma realidade de se você ia pagar ISS sobre isso. Tivemos que criar um código de serviço para acomodar e chegar à conclusão que aquilo é um serviço prestado. Portanto, a gente percebe que a sociedade vai falar muito em relação a como que a nossa tributação vai se adaptar a essas novas regras. A gente precisa conceber, né, a realidade por casos específicos, né? Agora, quando a gente se depara a uma realidade macroeconômica ampla, é assustador o fato que a nossa economia está cada vez mais dependendo, né, de políticas assistencialistas. A gente, se eu não me engano, depois de checar, Manuel, esse número, eu acho que 1/3 da população brasileira está no Bolsa Família. Sim. A gente... 51% da população brasileira. 51%. Então, imagina 100 milhões de pessoas, né? Pouco mais, talvez. 210. Essas pessoas... 51% da população vive com menos de R$1.000 por mês, que é a ajuda do Bolsa Família. Então, é assustador. Imagina... É assustador. A gente tem operações hoje no mercado produtivo, de infraestrutura, agronegócio, que dependem de mão de obra
com um padrão de técnico de especialização que deveria, na nossa opinião, com a reforma educacional que ninguém fala, ser tratada ainda no ensino médio. Imagina, Concordo. eu com 15 anos, 14, 15 anos, eu fiz um curso de mecânica, um curso de computação, mas foi um curso fora da escola. A gente com 18 anos, eu e o Emanuel, a gente tem uma empresa júnior faturando 3 milhões de reais por ano. Prestando serviço de plano de negócio, treinamento de equipe comercial. A gente conseguiu prestar serviço Banco do Brasil, Sebrae, e foram contratos que a gente direcionou sempre como um consultor, né? Como prestador de serviço, como profissional autônomo. Isso com 18 anos de idade. Esse empreendedorismo está sendo tratado dentro da reforma educacional, nas escolas, ou a política assistencialista impera com a carga horária e disciplinar pautada em atividades que não preparam para o mundo de fato, né? Para o mundo real. A gente vê no ensino médio crianças que não têm uma noção mínima de primeiros socorros, matemática financeira, direito civil. Então isso é assustador, né? Sim. A gente precisa, por exemplo, no ensino médio, direcionar um curso técnico para cada aluno, né? Olha, faz um curso de mecânica, de marcenaria. Eu diria para você, Fábio, que é assustador, porque no cenário que se desenha, então quer dizer que uma pessoa que tem 17 a 18 anos, teoricamente habilitada para escolher um curso de graduação, se ela não teve nenhuma formação, e se os pais não tiveram ali a possibilidade de orientação, se ela não tem nenhum espelho, ela não sabe exatamente o que vai fazer. Por isso que eu vejo que muitas pessoas se frustram, que muitas vezes assim, ela chega aos seus 35 ou até 40 anos, ela busca uma nova formação porque ela se frustrou, não conseguiu, ela fez algumas escolhas erradas. E eu acho que talvez desde o começo da base, se você tem espelhos e formação para que você possa se identificar, eu acho que você só consegue atingir a sua potência máxima quando você sabe quais são as suas habilidades. Eu acho que forçar o indivíduo desde o início, ele ter essas habilidades e se conhecer, eu acho que qualquer pessoa tem grandes chances de encontrar sua praia. E nem estou falando aqui sobre questões financeiras. Sim. Eu acho que ela se realizar enquanto profissional, enquanto pessoa, para que assim ela tenha essa possibilidade. Ao contrário, ela não tem referências e se vê numa situação em que ela pode fazer escolhas erradas. E com uma pessoa, hoje eu tenho 41 anos de idade, é fácil dizer isso. Uma pessoa hoje com 17, 18 anos de idade, embora já seja um adulto, não é? Eu acho que é uma criança ainda. Ele não está preparado para lidar com algumas questões se, de fato, ele não foi construindo essas camadas. E com isso, a escolha que ele veio fazer para o resto da vida de uma profissão, eu acho bem perversa. A pessoa que não teve nenhum tipo de bagagem, aos 17, 18 anos, escolher qual vai ser a sua profissão para o resto da vida, sim, é muito difícil. Eu acho que a matriz da reforma educacional deveria ser a construção de habilidades. Sim. Como a gente começou hoje, né? A formação, né, Manuel? Se você tem formação acadêmica, qual é de fato a sua habilidade? Como administrador, como advogado? Como advogado você sabe fazer um parecer sobre uma nova regulamentação e direcionar a melhor solução para cada modelo de atividade produtiva? Por exemplo, com a reforma tributária, o advogado que é especialista na área tributária, ele vai conseguir direcionar o melhor caminho para uma empresa alimentícia, metalúrgica, qual o melhor regime tributário. É uma matéria multidisciplinar, ele vai ter que entender um pouco de contabilidade. O Canete Fiscal entra um pouco aí. Justamente. A gente tem uma iniciativa também com a Legal Expert de certificação jurídica econômica. Todas as operações que a gente investe, né, Manuel? A gente foca em internacionalizar a empresa, seja serviço ou seja produto. A empresa começar a exportar. A avó falava que a empresa, quando exporta 30% do que produz, vira igreja, de tanto crédito tributário que você tem. Sim. Você começa a pagar o imposto da sua operação da atividade nacional com o crédito da atividade de exportação. Então, essa é uma pauta que a gente tem que bater muito forte. Seja como empresário, a gente tem que criar opções de treinamento e certificação, criar essa cultura de autoaperfeiçoamento, de adquirir habilidades.
Hoje, se você for graduado no arte marcial, né, como judô ou jiu-jitsu, falar inglês, você ganha $10 mil em quase qualquer país do Oriente Médio ou dos Estados Unidos, como professor, como instrutor. Então, é uma habilidade que você pode adquirir ainda na fase do ensino médio. Você especializa numa atividade técnica, agrega outros idiomas, né? A gente pode falar inglês, espanhol como básico, né? Para a gente viver de forma autônoma e independente. A terceira linguagem prioritária para mim é programação. Sim. O cara que sabe usar inteligência artificial, que sabe programar, que sabe direcionar, aprende qualquer coisa. Talvez da escola também. Sim. Eu acho que tem que se adaptar às novas realidades. Eu falava sobre a ciência. Então, se a sociedade ela transforma a forma de conhecimento, vide, por exemplo, a própria Constituição, ela traz a imunidade para livros e periódicos. Sim. Mas o texto é livros, só que hoje nós temos e-books. E aí há muitas pautas, inclusive o STF já julgou sobre a matéria, que entendeu que, obviamente, que a forma de transmitir o conhecimento mudou. Então, pode se aplicar a imunidade para esse caso. Perfeito. Então, significa que a ciência precisa se transformar de modo que os jovens também aprendem de forma diferente. Usam muito o celular como meio também de você ter aprendizados. Ou seja, não podemos também tirar essas ferramentas e achar que a tecnologia é um problema e que nós temos que ensinar as pessoas da forma mais difícil possível. Ou seja, quer dizer que você vai pegar o livro tradicional e a pessoa precisa ter mecanismos e formas que nós aprendíamos no nosso tempo, nossa realidade. É a adaptabilidade, né? A gente fala sobre isso. E se a gente for pegar num foco aqui, educacional, tem um dado do Sebrae que a cada 2 anos, né, 10 empresas abertas, 8 fecham suas portas. E o principal motivo é falta de conhecimento em gestão financeira. Então, se a gente for pegar de lá atrás para agora, o despreparo se você for falar sobre reforma tributária com empresários, quantos vão saber discutir isso com você? Certeza. E é formação de preço, não é? Afinal de contas é sobre o consumo. Então significa que é uma pauta que deveria o empresário, porque muitas vezes você fala, bom, eu vou formar meu preço de acordo com o meu concorrente. Mas a reflexão mas qual que é o regime daquele concorrente? Ele está no real, simples, presumido? Ele tem algum benefício? Então, ou seja, eu não posso olhar para o meu vizinho, só simplesmente pegar o que ele faz e aplicar. Então, parece que é igual, mas não necessariamente é igual. Quando você coloca aquilo na sua realidade, não necessariamente pode ser mesmo aplicado. Vamos fazer uma exposição bem clara aqui, até para quem está ouvindo ou assistindo a gente entender. Sobre o Simples. O Simples, ele é um regime, como o próprio nome diz, né? Simplificado. Sim. Ele tem uma alíquota. Hoje está em torno de 16%, 17%. Sim, vai variando de acordo com cada tipo de segmento. De atividade produtiva. Mas, em linha de seria para resumir a ópera e ficar fácil para todo mundo entender. Simples, você vai pagar aí 17%. E tem um nível de faturamento de 4.800.000 hoje. Se você passar desse faturamento, ou você tem que ir para o presumido ou para o real. Presumido, a alíquota hoje provavelmente está em torno aí de 25%. Um pouco mais, talvez 30%. 30%. E o lucro real, ele é um cenário que a alíquota é um pouco maior. Sim. Acho que está em torno aí de 35%. Mas o lucro real, ele garante a possibilidade do empresário de reduzir o imposto que ele tem a pagar no final com tudo que ele teve de investimento ou de gasto em operações de aquisição, principalmente de matéria-primas, de insumos. Então a decisão é a seguinte: você como empresário, você vai ficar no Simples, com a alíquota fixa. Normalmente a opção de 90% dos empresários e dos contadores, né? Exato. Porque de fato é muito mais, vamos dizer assim, desburocratizado, simplificado. O presumido, ele não cria obrigações acessórias tão amplas como o lucro real. Sim. Então, para várias atividades que não têm um perfil de aquisição de matéria-prima que justifique uma redução da alíquota no final, a opção de fato é a única, é o lucro real, é o lucro presumido, que está com faturamento superior a 6 milhões, 4,8 ao ano, né? E ao final aqui a gente tem um lucro real. Então, para empresários que estão em atividade produtiva, que tem matéria-prima, que é o público-alvo das nossas operações de private equity, de aquisição de participações
em empresas já maturadas, empresas que já está faturando aí 60 milhões ano e tem um perfil de aquisição de insumos, a gente já se deparou com vários casos, inclusive de composição de grupo econômico com 30 empresas no Simples. Uau. Basta ser uma família grande, né? E o faturamento do grupo de quase 200 milhões. Pois é. Então, é uma aberração. Sim. É uma aberração jurídica, contábil, tributária, econômica que o Brasil criou. E esse tipo de empresa deve fazer uma transição, obrigatoriamente, para a regularidade, porque na regularidade ele consegue crescer e ter um custo de capital, ter um acesso a empréstimo, financiamento, com juros bem menores do que uma empresa no Simples. Com certeza. Teria. Então, a não ser juros subsidiados também, o acesso ao crédito hoje está cada vez mais difícil, cada vez mais burocrático, acesso de crédito subsidiado, né? Com taxas menores do que o mercado pratica. Então, a gente hoje sempre direciona para empresas de atividade produtiva. Olha, vamos começar a exportar, olhar para o mercado externo, para ter a opção, né, de créditos tributários, seja de serviço ou de produto, e a gente conseguir realmente fortalecer a economia nacional, não dependendo somente do mercado interno. Esse é o grande, tanto é que, historicamente, todas as transações de exportação, inclusive, conta-se na própria Constituição o benefício, vamos chamar assim, da própria imunidade para você não pagar tributos em razão dessas transações internacionais, para estimular mesmo as pessoas terem relações com outros países. Assim você aumenta mais o seu leque, não ficando só dentro da perspectiva. Tanto é, para fechar e devolvo, para o Centro-Oeste, sobretudo, que tem muitas relações com exportações, com a chegada do tal IBS, que é essa nova sigla que se apresenta, a tributação vai ser no destino. Mas nada tem com o Centro-Oeste. O Centro-Oeste envia a mercadoria para o exterior, então já goza do benefício da não tributação. Então, para ela, tanto faz em relação a esse prejuízo que, eventualmente, alguns estados terão, porque ele produz, envia a mercadoria no destino e toda a arrecadação vai ficar no destino. No caso da grande parte do Centro-Oeste, me refiro ao MT, MS, com certeza, essas, assim, em relação a essa questão específica, não vai sofrer tanto. Sim. Quem já tem essa maturidade, né, e esse direcionamento da pauta produtiva para a exportação, de fato tem um perfil de tranquilidade sobre a reforma tributária. Sim. Mas quem de fato ainda depende do mercado interno, como atividade produtiva de médio e grande porte, é assustador. É assustador. Talvez aí até a diversificação é no penhasco que se aprende a voar, né? ou a escalar pelo menos. Então, exatamente. Mas o conhecimento é importante saber. Sim. Porque eu acho que as estratégias, elas podem ser feitas, mas precisam ser já examinadas, uma vez que a reforma tributária começa agora em 2026, mas tem toda uma jornada pela frente. Então a gente até destaca, se você não tem conhecimento, talvez você faz grandes investimentos, prezando talvez um benefício fiscal, mas o mesmo será descontinuado em 2032, benefícios estaduais. Então, ou seja, imaginemos que o meu desejo agora é comprar um plantio imenso no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso. Não, mas vale a pena? Mas qual é o objetivo? Por conta de um benefício fiscal que nós temos ali. Mas o investimento que você gostaria de fazer, saiba que tem um período que você vai gozar do mesmo. Depois disso você não terá mais. Então, são questões como essa, são questões que a gente pode também discutir sobre empresas que têm saldo credor de CMS gigantesco, em que a questão está ainda sendo muito discutida, que a forma de devolução desse saldo credor de CMS, que você possa ficar lá em meados de 2032, a previsão de 240 meses significa mais de 20 anos que vai ser devolvido esse valor. Então, uma empresa que tem um saldo credor imenso, em quem não consegue dar vazão a ele, se chegar até 2032, quem vai querer comprar o seu saldo credor de CMS? Então as suas ofertas vão se... talvez o caminho é uma aquisição de uma empresa com débito estadual. Exatamente. Que já foi objeto, talvez, de no momento que você faz o M&A e observa ali uma oportunidade do tipo no balanço da empresa que tem um saldo credor de CMS muito alto, você imagina, ótimo, que interessante. Então, isso é um recurso que eu vou ficar um bom tempo sem pagar esse tributo e eu posso, eventualmente,
pegar esse saldo e vender para uma outra empresa, etc. Isso, obviamente, hoje é muito interessante, mas com o passar dos próximos anos, essa bala de prata, não sei se vai ser a mesma existe até forma. Uma ferramenta jurídico-processual, que é uma mandamental de conversão desse crédito em precatório. Exato. Mas você fica dependendo do judiciário. E o judiciário, ele está dependendo da mudança da legislação. Então você pode ingressar com ação hoje e não ter o resultado esperado talvez daqui a 5, 6, 10 anos. De conversão, por exemplo, de um direito reconhecido administrativamente, como é o caso do crédito do ICMS. Sim. Que aqui em São Paulo, por exemplo, existe a figura do ECREDAC, que você pode utilizar para pagar débitos correntes, né? E alguns códigos dentro do sistema ECREDAC inibem a utilização sobre impostos correntes. Sim. Ou inibem a utilização sobre determinados tipos de atividade produtiva. Então, o empresário, por exemplo, a gente tem um caso aqui que a gente tem uma participação de uma indústria que faz motores a diesel. Essa empresa tem crédito de ICMS, tem crédito de ECREDAC, e a gente teve que optar pela ação mandamental, por um instrumento processual de conversão desse crédito em precatório, porque a empresa não tem como utilizar esse ativo. Sim. Porque ela exporta muito, ela já tem muito crédito. Então, a outra opção que a gente está analisando é adquirir, comprar empresas com débito. Só que quando você compra uma empresa com débito estadual, não vem só o débito estadual. Provavelmente ela está devendo na esfera federal, municipal, ou mesmo bancos ou trabalhistas. Então, não é uma direção já pavimentada e de fácil jornada. O que demonstra a importância de nós tomarmos essa decisão o mais rápido possível. Então, quem nos assiste aqui tem saldo credor de ICMS elevado, que analise o quanto antes isso, porque... Talvez judicialize quanto antes. As escolhas vão ficando cada vez mais estreitas também. E aquilo que é algo positivo, talvez não faça mais sentido. Imagina explicar para um americano, um espanhol, Sim. que é investidor de uma empresa com esse perfil, que tem um ativo tributário, que tem um recebível administrativo decorrente de um crédito tributário, que ele não pode usar esse ativo. Exatamente. Ou se pode utilizar, vai ser devolvido em determinadas parcelas a perder de vista. Por isso que muitos investidores, muitos fundos multimercado internacionais, eles são muito reticentes, né, pela insegurança jurídica, pela complexidade do nosso manicômio jurídico, né, tributário, econômico. E agora, pelo outro lado, moram oportunidades no Brasil gigantescas. A gente tem um mercado consumidor quase do tamanho do mercado americano. A gente tem um país, né, com uma expansão territorial, com oportunidades de exploração, né, produtiva, seja agropecuária, mineração, que precisa da indústria. Se você for montar uma operação agropecuária, a gente hoje tem a RWB, a Rural Wealth Brasil, que a gente faz a captação de investimentos para aquisição de tecnologia no agro. Hoje no agro, se você for montar uma operação de grãos, você precisa de silo. Silo é feito em metal. O silo garante um controle de perdas de pelo menos 30% sobre a produção. Imagina você produzir e perder 30% do seu faturamento porque você não tem uma estrutura de metal para guardar o seu grão. E quem faz a estrutura de metal é a metalúrgica. Sim. Hoje todas as metalúrgicas no Brasil estão tomadas com pedidos de silo. Hoje, se você for pedir para uma empresa de telecomunicação colocar uma torre de celular na sua propriedade rural, porque você precisa ter um sinal de qualidade 4G e 5G, porque a sua colheitadeira ela não funciona somente com Starlink. O sinal da Starlink ainda não é 250 MB, não chega a um 4G e um 5G, que é essencial para a operação de uma colheita automatizada, mecanizada em menor período, para dar tempo de você ainda ter mais uma safrinha e outra safra no ano, de você duplicar e até triplicar o seu faturamento. Você precisa ter uma colheita rápida, automatizada, e você precisa de uma torre de celular. Se você for ligar para as 3, 4 principais operadores do Brasil e pedir para colocar uma torre de celular, eles vão cobrar muito caro. Sim. Do preço real, da estrutura metálica de uma torre combinada com os equipamentos. E hoje no Brasil existem empresas que prestam serviço de LTE privada, que constroem infraestrutura de telecomunicação,
Agora, de novo, essas estruturas são de metal, precisa de uma indústria metalúrgica que ofereça essa matéria-prima. E todas também estão tomadas com essa atividade. Então, se o Brasil não tem uma política de incentivo da atividade base, seja ela alimentícia, metalúrgica, a atividade que é vocacional do mercado brasileiro, que é agronegócio, que é também mineração, ela está prejudicada. A gente não pode viver só de importação. Aí a balança comercial ela vai começar a pender para o lado negativo, vai começar a aumentar a carga tributária. Hoje a carga tributária base para você importar, ela está quase em 74%. Fábio, eu até uso uma analogia, e é interessante como a gente tem que estar sempre atento. Certa vez eu estava voltando de uma viagem, entrei no Uber, e uma pessoa trouxe uma reflexão bem interessante, sacando o seguinte: Kleber, a importação, ele era um sujeito mais velho, deve ter aproximadamente uns 70 anos, então acompanhou muito bem na década de 90, quando o presidente Collor de Mello, presidente esse mais jovem, ele abriu o mercado para que nós pudéssemos então fazer importações. E ele fez a seguinte analogia: imagina o seguinte, Kleber, hoje você tem a Série A, o clube que vão super bem, Flamengo, Palmeiras atualmente, mas são os melhores. Mas imagina o seguinte, que esses são os melhores, não é? Você pega a Premier League da Inglaterra, pega aqueles times naqueles investimentos e pega esses caras e colocam para jogar aqui. O que acontece? Acontece, obviamente, o óbvio. Os times brasileiros não conseguem competir de forma igual com esses times. E o resultado é um só. Quem vai ser sempre vencedor vai ser essa liga. Porque nós não demos condições para o time, o Flamengo, o Palmeiras, que são os melhores, hein? A paridade de armas, né? Exato. Então, teoria dos jogos. Essa condição se torna quase difícil. Então, ou seja, eu abri mercado para que eu pudesse me relacionar e comprar outros produtos, ao mesmo tempo não dei condições para o nosso modelo nacional se adaptar com a nossa realidade. Então, esse é um ponto muito sensível. Então, a gente percebe também que é ótimo nós termos relações com outros países, no entanto, ocorre que a disparidade é imensa, fazendo com que então a gente acaba tendo esse desafio. Essa analogia achei interessante por parte dessa pessoa, né, que ali estava naquela ocasião comigo, e eu achei interessante. Então. Oi? A gente que gosta de futebol. A gente gosta de futebol. Ele usou essa analogia e falou assim, faz todo sentido, porque a chance de um time, tanto é que você pode perceber que até teve um episódio interessante do Flamengo, que vai ali até nos últimos momentos, aí tentando buscar a sua própria sorte. Mas, no final das contas, os times que são da Europa têm uma capacidade diferente. E são jogadores com outro tipo de experiência. Vivem situações que jogadores que estão aqui no Brasil não têm. Então, significa que essa distância é eminente. Se a gente até olhar para o futebol brasileiro, né, o que está causando a hegemonia dos times como o Flamengo, o Palmeiras no Brasil, são estruturas de patrocinadores que vêm do mercado financeiro. Exatamente. Ou do mercado alternativo de jogo. Exatamente. Tem algumas pessoas que falam mercado de tecnologia, mas é jogo. É jogo. Não é entretenimento, é jogo. Hoje, quantas bets no Brasil tem um ciclo de vida de 6 meses, 9 meses? Se a gente for assistir um jogo de futebol em qualquer estádio, quantos patrocinadores bet existem nas placas de sinalização lá, ou na própria camisa dos clubes? Não só brasileiro. Se for ver, acho que no mercado sul-americano, no futebol sul-americano, se você for ver as grandes ligas, estão dominadas pelas bets. Argentina, Equador, Peru mesmo, Chile. Não sei, é porque eu não acompanho muito a Europa, mas o mercado sul-americano, o futebol está dominado. Sim. E, sob o ponto de vista tributário, o patrocinador, que é uma bet, ele reduz a base de cálculo do RPJ de CCLL fazendo investimento em patrocínio? Pois é, então é uma aquisição que ele faz, né? Então, ou seja, são questões também que a gente começa a perceber que até o modelo de futebol está mudando. Hoje em dia você percebe que é uma empresa. Quem entendeu isso, como o Flamengo, como o Palmeiras, entre outros clubes, eu estive recentemente no Paraná, em Curitiba, que foi um modelo também de negócio do próprio
Paraná Clube, que consegue ali, Paraná Clube não, o Atlético Paranaense, a estrutura é magnífica em relação à estrutura do estádio. Sim. E como que ele se administra, embora ainda não consiga ganhar expansão a nível de títulos, mas temos de estrutura, com certeza consegue avançar bem. Então acho que esse comportamento também por parte dos clubes de tratar como uma empresa irresponsável, eu acho que isso faz com que também tenha economias. Vídeo, por exemplo, o próprio Flamengo, me lembro perfeitamente, o presidente da ocasião, Bandeira de Melo, sim, certo? Ele destaca, na sua primeiro mandato, esqueça títulos, não garanto nenhum título, vamos resolver aqui as partes econômicas. Sim. E a partir disso nós teremos então êxito. Bom, a história mostra que realmente o equilíbrio das contas fazem resultado. Isso a gente pode pegar vários clubes. E gera atratividade. Né? Atratividade. Então, de investidores, patrocinadores. Exato. A transparência dele ali naquele momento, porque é um discurso que não vende. Sim. Chegar para a torcida com aquele amor, destacar que você não tem a possibilidade de ganhar nenhum título. Veja o meu time Palmeiras. Estamos aí há cerca de 2 anos, talvez sem ganhar nenhum título. Estamos em crise. Graças ao meu time, né? Exato, estamos em crise. Quando na verdade não, está sendo muito bem tratado ali, todas as questões administrativas, o time é competitivo, chega nas finais, e esse é o papel, de fato, da administração. Exato. A questão de ganhar o título é uma consequência, mas você ser competitivo, isso sim é a parte da administração, colocar jogadores adequados. Governança, né? Na SAF. Isso. Então eu acho que isso é um ponto também interessante, o comportamento que até certo momento era amador, em alguns clubes ainda passa por isso, mas perceberam que a administração também como uma empresa, o clube, todos prosperam. Até trazendo um pouco para a realidade das empresas e indústrias, né? Tanto pequeno, médio e grande porte, né? A figura do quarto setor. É um tema que a gente tem se dedicado bastante. Agora, principalmente esse ano, a gente já tem algumas experiências em criar associações, fundações e estruturas cooperativas vinculadas ao ecossistema de empresas que tem mais de 100 colaboradores. Você ter, por exemplo, uma associação onde você, por intermédio dessa associação, pode contratar uma força de trabalho para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Essa força de trabalho vinculada à associação, o caráter associativo, ele reduz as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Você vai contratar uma PJ, que é a associação, vai investir na associação, em infraestrutura. Esses investimentos eles podem ser direcionados para a redução da base de cálculo de RPJ, CCLE, das empresas. E essa estrutura fundacional, ela no mundo já é adotada. Um exemplo clássico até que o Manuel até fez recentemente um vídeo é a Rolex. A Rolex é uma fundação. Sim. No Brasil a gente tem empresas que realmente têm um trabalho fundacional importante, ou associativos, ou com incentivo a cooperativas. A gente recentemente teve na indústria alimentícia, que é uma cooperativa, tem 3.100 cooperados, tem um faturamento próximo esse ano a R$1 bi. Eles têm um portfólio de mais de 60 produtos, tanto para o mercado consumidor final, B2C, quanto para o B2B, né, para outras empresas. Eles fazem álcool, açúcar, arroz, sucos. Então, essa empresa tem uma pauta mínima de exportação, não chega nem a 3%, tem um potencial gigantesco de direcionar para um mercado exterior pelo menos 30% dessa produção e ainda ampliar, sendo uma estrutura de uma cooperativa de 3.100 cooperados que são produtores rurais. E essa empresa tem 70 anos e foi essa cooperativa idealizada por um suíço. Olha só. No Nordeste do Brasil. E essa estrutura cooperativa fundacional, como a Rolex, que veio também da Suíça, ela se estruturou aqui no Brasil e deu muito certo. Agora, é um dos poucos exemplos, né, que o quarto setor, que é a atividade associativa, fundacional, a gente tem entidades como Sebrae, Sesc, Senai, que são grandes incentivadores desse perfil associativo dentro das indústrias, e isso é, de fato, também uma estrutura de desoneração tributária.
Com certeza. Que o empresário tem que estar atento. Olha, ao invés de como você... são os incentivos à cultura. Sim. Né? Você pode destinar parte do valor que você paga de RPJ, que você já vai pagar efetivamente, mas que você se associe a alguma categoria que você defende, seja algumas pautas da saúde, da educação, e que indiretamente você participando disso é um marketing da sua empresa. Grandes empresas acabam participando de corridas beneficentes em que lá, indiretamente, está a marca da empresa. Então, ela se associa a uma pauta importante e, de certa forma, as pessoas acabam associando aquilo com algo bom. E, de certa forma, a sua marca também fica conhecida para o mercado. Então, ou seja, também, indiretamente, além do benefício de você pegar parte do recurso que você tem, financiar alguma pauta que você acha importante, ainda assim você pode se beneficiar pela parte do marketing também. Existe até no quarto setor, também no terceiro setor, que é mais comum, né? A imunidade tributária via SEBAS, né? Que é o Certificado de Identidade, Beneficência e Assistência Social. É um caminho árduo, é uma jornada aí de pelo menos, na maioria dos casos, uma década para conseguir essa certificação. Mas o empresário que tem uma estrutura associativa hoje, que viabiliza o quarto setor, ele tem uma redução aí gigantesca de carga tributária, gigantesca. Ele tem o risco trabalhista aí minimizado. Sim. A gente tem alguns exemplos de indústrias alimentícias no norte que fizeram cooperativas rurais e vincularam a mão de obra produtiva de forma gradual a essa associação, ao invés de vincular na CLT ou ter a pejotização dessa força de trabalho individualizada. Ele centraliza em uma associação uma força produtiva que ele pode, inclusive, fomentar com investimentos em educação. Imagina agora com o nosso perfil de ensino à distância, você tem uma associação em diferentes locais do Brasil para atividades produtivas diversificadas, que você possa treinar essa força de trabalho através de uma associação, investir e poder ter um benefício econômico tributário vinculado. Tem linhas de crédito internacionais hoje, dentro dessa política ESG, né, de governança social e ambiental, né, a gente conseguir certificar uma indústria, porque ela tem uma política de fortalecimento da comunidade através dessas associações, que ela tem uma política de preservação ambiental, também através dessas associações, conseguir uma certificação verde. Sim. E a partir dessa certificação verde atrair fundos específicos que operam somente com empresas com esse tipo de certificação. Então, não é apenas um marketing verde, não é apenas um direcionamento publicitário, de comunicação. É consequência depois, na verdade. Ou de sinalização de virtude superficial. Minha empresa tem aqui um projeto social. Não, isso é um direcionamento estratégico, né? Para o mercado consumidor, é estratégico para a redução da carga tributária, é estratégico para envolvimento da comunidade. A gente tem um projeto da Live, Ecohabitats. A nossa empresa ela faz bangalôs para resort, e os clubes de experiência, né, os resorts em áreas mais isoladas, a gente mantém o perfil de atividade agrícola da região e envolvendo a comunidade nessa área. A gente cria uma associação de agricultura familiar. Hoje, até para comprar semente, hoje você tem o PRONAF, Programa de Agricultura Familiar do BNDES, que você pode comprar semente para associações de agricultura familiar. Essas associações elas são fomentadas nessas regiões onde os resorts serão estabelecidos, porque a mão de obra do resort ela vem da associação. Então, se você precisar, por exemplo, isso evita o êxodo rural. Se você precisar de uma mão de obra para hospitality do resort, seja uma camareira, um gerente depois graduado, certificado dentro da associação, aprendendo novos idiomas, aprendendo novas habilidades, como a gente estava falando no início, você consegue envolver a comunidade, você mantém o imposto o resort está estabelecido nessa área da Associação de Agricultura Familiar como ITR, Imposto Territorial Rural, você não paga mais o IPTU, apesar de alguns municípios vão querer receber o IPTU, mas você mantendo uma atividade rural dentro do resort, a sua propriedade já está
O fato gerador específico ainda é o ITR. E o resort, os bangalôs, eles podem ser contratados pela associação como albergue rural e com direcionamento à atividade de fortalecimento do ecoturismo. E essa é uma estratégia tributária que a gente tem utilizado internamente para manter o pagamento do ITR, não pagar o IPTU. Você sabe que a diferença é gigantesca. Sim, com certeza. E o envolvimento da comunidade, ele garante essa mão de obra que muitas vezes a decisão de se envolver na comunidade é porque tem a paridade do Bolsa Família. E o que a gente defende é manter um Bolsa Família, mas tem uma renda adicional aqui dentro da associação de agricultura familiar. Aqui na estrutura do resort a gente direciona por uma área de certificação, principalmente para agregar novas habilidades dessa comunidade circunvizinha. Lá tem uma torre de celular. A gente monta uma torre de celular lá, 4G, 5G, e direciona para atendimento das comunidades, do próprio município, né? As repartições municipais lá, o posto de saúde, o próprio centro administrativo do município. A gente deixa um drone lá que é o DOC. Esse drone ele é ativado de forma remota, ele pode fazer ronda na comunidade, identificando possíveis sinistros, né? Imagina em áreas de inundação no município. Esse drone pode fazer um monitoramento preventivo para identificar a cada 3, 6 horas se existe um risco iminente de transbordo das vias fluviais, né? E a gente tem uns sensores que a gente coloca abaixo de telemetria da torre de celular, que são de clima e solo. Então, se tem aí um índice de pluviometria, vai chover mais, o sensor ele joga um alerta também para a repartição pública. Então, essa estrutura aí de parceria público-privada para a implantação de resort. A gente está fazendo agora a transição da fábrica da gente de Bauru para Indaiatuba, e por uma razão estratégica, porque o novo sócio que a gente está estruturando, ele tem uma operação industrial em Indaiatuba, então faz muito sentido para a gente montar a operação lá, tanto pelo ponto de vista da economia e de logística, como também de mão de obra. E essa decisão, a gente estava utilizando como ponto central essa discussão dos estados, né? Qual seria a força que um estado teria se não tiver uma política de incentivo fiscal? Olha, como é que um estado que tem uma infraestrutura e um mercado consumidor como São Paulo não vai ser privilegiado, como a gente já tem uma decisão de outra empresa nossa, que a gente faz o caldo de cana em lata, vai ser o primeiro do mundo, eu já ouvi dizer. Interessante. E a decisão da gente, hoje a fábrica está lá perto de Brasília, em Sobradinho, a transição para São Paulo é inevitável, porque o principal mercado consumidor do Brasil, a segunda maior economia da América Latina é aqui em São Paulo. Então a gente tem que estar aqui. Por vários motivos, a única envasadora do Brasil que não está prestando serviço na Ambev, que aceitou montar uma estrutura de joint venture e de parceria com a nossa empresa, ela está aqui em São Paulo. E caso contrário, a gente teria que investir no Parque Fabril. Para uma empresa nova, é um capital extremamente importante, decisivo. Sim. Imagina se fazer uma startup com capex aí, com uma barreira de entrada de 10 milhões de reais para montar um Parque Fabril, para testar um produto. Então, isso inibe o empreendedorismo. Você tem uma barreira de entrada tão grande. Então, a gente decidiu fazer essa transição para a operação aqui em São Paulo por esses dois motivos. Um, o principal fornecedor está aqui, industrial. O segundo motivo é mercado consumidor, custo de logística. O principal mercado consumidor está aqui em São Paulo. Então, eventualmente, a paridade de armas, né, essas políticas de incentivo regional, elas vão ter que existir. Como é que uma área, por exemplo, Nordeste, Sertão, vai conseguir competir com o mercado aqui de São Paulo, como é já a parte da Zona Franca, sim, né, de Manaus? Qual é o incentivo efetivo de uma empresa, de uma indústria, se instalar em Manaus, se não for a Zona Franca? Se ela não tiver uma redução da alíquota de importação, né, para beneficiamento do produto final. Então, o custo de logística também é considerado. Você está lá em Manaus, você vai ter que fazer... Essas análises serão necessárias. Essa é a grande verdade.
Embora tenha até um movimento do próprio governo, que inicia-se agora em 2026, que vão habilitar as empresas que se enxerga fragilizada por conta da reforma tributária a poder propor em que, na medida que ela perde o benefício fiscal, se comparado com a nova tributação, qual que seria aí o descasamento. Então tem espaço para que essas empresas também habilitem, digamos, esses recursos em razão das perdas de benefícios fiscais que elas possam ter. Então o governo até está tendo alguma certa simpatia, né, para as empresas que vão perder um determinado benefício, mas, de novo, essas informações não são divulgadas a todos os cantos. Requer, de novo, conhecimento, estar se preparando, qualificação, para que essas escolhas sejam bem tomadas. Não. Perguntas aí para então, Net Fiscal. Recebemos algumas perguntas aqui, então vou iniciar. Kleber, fala-se muito em inteligência artificial para análise de dados fiscais. Na prática da Net Fiscal, como a tecnologia é utilizada para identificar oportunidades de recuperação de créditos ou conformidades de maneira preditiva? Perfeito. Bom, nós também utilizamos também ferramentas de IA, temos alguns agentes que nós aplicamos no dia a dia, porque a gente percebe que o aluno em si, que nós temos o compromisso de ensiná-lo, de como lidar com essas questões, se ficarmos apenas exclusivamente com a parte teórica e interpretativa, hoje a demonstração dos dados e a eficiência, o aluno, a pessoa, tem esse desejo. Então não basta só traduzir a lei e mostrar a legislação, tem que mostrar o facilitador. E nós utilizamos bastante o IA, né, em alguns recursos para a gente chegar a essas conclusões. Então, de forma objetiva, sim, não tem como voltar atrás, embora, como disse, já tenho 41 anos de idade, e já vivi da época que nós utilizávamos o recurso, que talvez os colegas conhecem, é uma consultoria muito famosa, chamada IOB. A IOB é uma pioneira em relação à parte de difundir conhecimentos. Tínhamos lá, na ocasião, boletins que eram impressos. Então, não vamos voltar naquela época. Vamos utilizar todos os recursos à nossa disposição para que a gente possa, então, usar. E sim, utilizamos esse recurso para poder dar mais velocidade nas nossas recomendações. Segunda pergunta. Kleber, com as discussões sobre a reforma tributária, como a Net Fiscal está preparando seus clientes para a transição? Existe um planejamento de dualidade fiscal para os próximos anos? Sim, a gente tem um projeto interessante chamado Treinamento em Company, em que a gente percebe o seguinte, onde vamos desenhar a sua necessidade para que a gente possa treinar os times envolvidos e treinar o time de compras, o time de faturamento, o time de finanças, a área contábil, fiscal e afins, mas de forma personalizada. Eu acho que se nós oferecermos algo sem ao menos conhecer a operação, vira-se um curso de prateleira, um curso que você pode executar e você mesmo buscar as suas escolhas. Funciona desde que a outra parte tenha muito desejo de querer pegar aquele conceito e aplicar por seu caso concreto. Então a Net Fiscal ela tem esse desejo de tentar buscar uma questão mais personalizada, conhecendo o cliente. Nós vamos até ele e a partir disso desenhamos esse treinamento para oferecer de novo as melhores escolhas. Próxima pergunta. Kleber, você tem uma trajetória sólida na área de auditoria e controladoria. Como a visão de um auditor ajuda a prevenir riscos antes mesmo da implementação de novos processos fiscais em uma empresa? Com certeza. Quando eu entrei aqui na empresa, eu vi que tinha um tabuleiro de xadrez. Eu não sou o melhor jogador de xadrez, mas a primeira jogada é saber, quando você mexe uma peça, tem que saber qual é a próxima jogada do seu oponente. Então significa que toda vez que eu vou entregar uma declaração acessória, qual é a consequência disso? Qual que é a peça que talvez eu mexendo nela, qual é a consequência de quem vai me fiscalizar? Então, ou seja, eu me refiro à Receita Federal, à Secretaria de Fazenda, quais são os mecanismos e como que ele poderia cruzar aquele dado? Ou seja, quando você sabe qual é a próxima jogada do seu oponente, então você sabe que não é aquela peça que você vai mexer. Então nós também nos preocupamos bastante em, primeiro passo, identificar quais são os comportamentos e o que o fisco vem se manifestando. Conviver com o risco faz parte. O que não pode é nem saber que ele existe. Então a ideia da auditoria justamente é isso, é nós entendermos quais são os riscos da empresa e a partir disso dividir com o empresário para que ele possa tomar a decisão. Porque no final das contas, a empresa é dele.
Então, Sim. eu também, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo isso. No sentido, por mais que os números me levavam a chegar à conclusão que não era para aquele caminho, mas o empresário ainda destacava: Kleber, eu quero correr esse risco, porque se eu optar em, de repente, seguir esse caminho, hoje eu posso quebrar minha empresa. Então, isso faz com que eu também ganhe maturidade de entender que, muitas vezes, as pessoas precisam correr um risco calculado, mas sabendo que ele existe. Então, com isso, eu acho que o nosso papel enquanto auditor, consultor, é ajudar a pessoa a tomar a decisão. Mas no final do dia, ele que toma. Excelente, Cláudio. Fazer uma pergunta, até uma provocação que a gente sempre faz para todo convidado aqui do Ficcionários. Claro. O Ficcionários, a gente usa duas matrizes de significação do nome, né? Um é a ficção dos sonhos transformada em realidade, né? Eu queria saber um pouco quais são os seus sonhos que você ainda tem dentro da trajetória de empreendedor, que você ainda quer realizar. Sim. E também, aí já fazendo o paralelo com a obra do Ficcionários, da literatura espanhola, né? O que você faria com as suas habilidades num cenário pós-apocalíptico? Olha, vou de trás para frente. Eu acho que eu escolhi uma profissão, né, em relação a ser docente e transmitir conhecimento. Ao que parece, é uma posição que nunca será descontinuada. Alguém precisa explicar algo para alguém, ajudar alguém a tomar as melhores decisões. Isso é lendário. Todas as pessoas tiveram ali os ensinamentos. Vide, por exemplo, Jesus. Sim. Em que explorava, no bom sentido, a sua sabedoria para dividir com outras pessoas. Então, eu acho que eu me identifico muito com essa trajetória em escolher uma posição em que eu possa ajudar pessoas a tomar da sua decisão. E eu gosto de ter a ideia de que quando você oferece um conhecimento a outra pessoa, você dá ofertas, mas não necessariamente destacando que só tem um único caminho. Na medida que você determina que tem 3 possibilidades, como a gente vê muito no Instagram, não é? 3 dicas para emagrecer, 4 dicas para ficar milionário. Se fosse tão simples quanto parece, não teríamos pessoas acima do peso, não teríamos pessoas tristes, ou seja qual for o problema, porque é só seguir aquele mandamento. O que funciona para um não funciona para outro. Então, você devolver a pessoa o desejo de buscar ele próprio as soluções e você dando ferramentas, parece que é um ponto que você começa a perceber que de fato você está ajudando pessoas. Então, acho que a minha trajetória e o que eu penso como vida, até meus sócios brincam muito, que a gente pensa um dia vender a empresa, né, para um investidor, etc. E aí pergunta, mas aí eu não vou mais trabalhar? Não, eu vou continuar fazendo isso, porque eu ouvi isso muito tempo atrás, quando eu resolvi lá atrás ser professor também. Assim, Kleber, o que você faria de graça? Eu falei, poxa, o que faria de graça? Ensinar pessoas. Então, se você faz aquilo que, mesmo as pessoas não te pagando, você faz de graça, é sinal que você faz com amor. E a consequência disso é prosperar, porque eu acho que passa muito em razão disso. Eu acho que ser empresário não é só apenas você pensar no lucro, mas você pensar também assim, bom, mas o que eu gero com essa empresa? Eu ajudo pessoas? Porque no final das contas é isso. Prosperar é você entender que você é um abençoado, porque não são, os números são alarmantes, né? Em relação ao que você citou, pessoas que têm ali uma renda relativamente até que baixa. E você conseguir avançar voos maiores, por que não você devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te deu? Então, meu sonho é continuar prosperando para que eu possa ajudar mais pessoas, seja com uma palavra ou até mesmo de modo a empregar pessoas e gerar as mesmas possibilidades. Mas, sobretudo, gerar talvez esse desejo das pessoas perseguirem constantemente que há novos caminhos, não apenas olhar para uma única direção. É verdade que quando você não tem um horizonte muito extenso, significa que você acha que está no caminho correto, ou que você imagina. Mas se você se permite, talvez, conversar com outras pessoas, a ter um contraditório, com certeza você consegue evoluir mais o seu intelecto. Então, eu acredito bastante nisso, fielmente, de que você precisa trocar de mesas. Você precisa conversar com outras pessoas, se permitir conhecer novas
alternativas. E a parte da docência, a parte de você estar sempre buscando formas e condições diferentes de explicar algo, é fascinante. Eu diria que essa seria a palavra que mais representa o conhecimento. É fascinante, porque você consegue perceber claramente quais são as ações que você tem que tomar e, de certa forma, ajudar essas pessoas também a chegarem a algumas conclusões. Excelente. Nesse mesmo propósito, vamos visualizar aí uma collab, né? Uma colaboração com a Legal Expert. Acho que a gente tem propósitos aí simbióticos, né? Sim. Em comunhão. E a educação é o caminho para a realização, né? Toda venda que a gente faz de soluções com maior nível de complexidade, ela é uma venda educativa. A gente sempre está ensinando. Com certeza. E a contrapartida imediata da transmissão de conhecimento é o aprendizado. A gente está comunicando uma nova solução, mas ao mesmo tempo está aprendendo um novo cenário. Quando a gente compartilha aqui esse conhecimento, né, ou de atividades produtivas, ou sobre novas estruturas aí como é o caso da Net Fiscal, que tem esse propósito de educação na área tributária, contábil e econômica também, a gente acaba agregando o conhecimento, né, que a gente precisa para mapear os riscos e identificar aí o plano de ação de mitigação desses riscos. Se a gente for fazer, no meu caso, fazer uma cavalgada agora de 3 dias, fazendo jejum, quais são os riscos, quais são as mitigações que eu preciso realizar para ter uma experiência espetacular, né? E é esse o caminho que todo empresário deve priorizar ao empreender. Ele quer ter uma experiência de vida espetacular, quer abençoar outras famílias. Se de fato esse é o propósito, ele precisa conhecer os riscos da operação e como mitigá-los. Exatamente. E a gente está nesse momento agora político, geopolítico, totalmente maluco, impreditivo, com guerras, com criação aí de barreiras tarifárias internacionais. E a gente sempre tem que ter uma opção, como você falou, você entrar em outras mesas e entender outras soluções. Sim. A gente aqui em 3 dias montou um plano de circunvenção para driblar as barreiras tarifárias do Trump, montando a operação em El Salvador e no México, de triangulação para exportação para os Estados Unidos, com beneficiamento físico da mercadoria alimentícia. Sim. E metalúrgica também. Então imagina, você em 3 dias tem que fazer uma solução para mitigar um risco de inviabilidade de uma exportação que é decisiva para a sobrevivência de uma empresa. Exato. Esse caso que eu estou citando, uma exportação, uma só, ia duplicar o faturamento da empresa no ano. E foi exatamente no momento da barreira tarifária do governo americano que ocorreu. Sim. E a gente estruturou um plano de mitigação para circunventer. Essa é até uma palavra que a gente usa do direito americano, né? Circunvention, para driblar no final das contas. Sim. E ter uma alternativa e não penalizar a empresa com cancelamento, a inviabilização de um negócio mercantil, de um negócio comercial que é vital a sobrevivência da empresa e dos colaboradores, associados, diretos e indiretos. E cabe a gente estar como força pensante, né? Experimentar essas soluções e transmitir, como a gente está fazendo agora, para empresários que estão em situações semelhantes conseguirem pensar fora da caixa. A próxima semana eu estou visitando uma indústria alimentícia que eles têm uma estrutura hoje lá em Minas Gerais de certificação para mercados antes não prioritários. Por exemplo, você exportar para o Japão, o nível de exigência fitossanitária no Japão é muito elevado. Então a empresa ela tem que se qualificar sobre esse ponto de vista regulatório, né, fitossanitário, de saúde, para um mercado japonês, onde ela tem uma rentabilidade na operação de venda de um hortifruti. Imagina você exportar um melão do Brasil, que no Japão ele vai custar R$60, $10, porque ele vai estar hermetizado a vácuo, com uma estrutura, uma tecnologia de certificação para o mercado japonês, e você tem uma rentabilidade aí de 10.000% na operação.
Então é esse mercado que as indústrias no Brasil elas devem visualizar também. Mercado externo de alto valor agregado, high ticket. Eu vou fazer um caldo de cana em lata, o envase ele é nitrogenado, não tem oxigênio no envase, exatamente para garantir a não perecibilidade desse produto, que normalmente tem de 6 horas a resfriado, de 6 horas de shelf life, de vida de prateleira resfriada. Imagina você ter um caldo de cana com 1 ano de shelf life. Pelo envase nitrogenado, com tecnologia agregada. E quanto foi para eu colher essa cana? Quando eu tenho ela com envase nitrogenado, o valor agregado do produto e um produto natural, enfim. Então são esses desafios, né, que a gente como empreendedor tem que lidar com ele, encontrar essas soluções e corrigindo a rota como GPS, sem reclamar, só apenas indo na direção, porque você sabe que tem um destino. Sim. E os percalços vão acontecer e que empreender é isso. É nós constantemente buscar soluções. E o que é apaixonante, eu acho que o desafio faz parte também da nossa vida, de propósito, de quanto você pode também ter de resiliência. Acredito que isso dá a emoção da vida, né? Da gente poder lidar. Eu acho que a gente se sentir útil, talvez, também, pela perspectiva de você construir algo e conseguir executar, com certeza. Gratidão, amigo. Bom, igualmente. Excepcional compartilhamento, né? O aprendizado aqui foi amplo e espero tê-lo mais vezes aqui. Um dos melhores episódios, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Muito construtivo. E vamos pra cima. Você aí fica com a gente. Obrigado. Até a próxima. Pra cima.